Dicas Premium tem o apoio de Ciesp e a CIA Araraquara. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Dicas Premium. Hoje falaremos sobre hardware. Para falar sobre esse assunto, meu convidado é o Renato Gomes Figueira, ele que atua no mercado de informática há mais de 15 anos e atualmente é o proprietário da RGF Informática. Renato, seja bem-vindo ao programa Dicas Premium. Obrigado, é um prazer estar aqui com você. Nossa amizade já de longa data, dando essa oportunidade, só tenho que agradecer. Legal, vamos lá. Bom, defina para os nossos telespectadores o que é hardware. Bom, hardware é uma palavrinha usada aí para definir tudo que a gente tem de equipamento, de peça no computador. Então, desde uma impressora que está ligada ali, o monitor e todo o equipamento interno do computador a gente chama de hardware. Okay. Todas as peças e tudo mais leva esse nome. Componente, placa, aí quando você fala assim, uma HD é um hardware, uma memória exatamente, hardware, um processador, a placa-mãe, enfim. Tudo. As peças do computador são chamadas de hardware. Exatamente. Resumindo dessa forma. Legal. Bom, quando a gente fala em hardware, então, quais são os problemas mais encontrados? Bom, a gente tem bastante problema com pico de energia, a falta de um bom estabilizador, ou dependendo do caso de um bom no-break. Infelizmente também equipamentos de má qualidade comprados aí de fontes duvidosas. E também um problema que hoje em dia é muito esquecido, a própria manutenção. Por quê? Existe um problema muito sério do equipamento, principalmente do gabinete do computador, que é o aquecimento. Certo. Então existem ali várias ventoinhas, vários pequenos ventiladores que jogam um ar mais refrigerado para dentro do gabinete. Certo. E isso, consequentemente, leva muita poeira lá para dentro. Ok. E esse tipo de poeira acaba por fazer uma crosta em cima dos equipamentos ali que acabam aquecendo mais ainda esse equipamento. Entendi. Ou seja, é necessário aí uma vez por ano, algo em cima disso, tá desmontando esse equipamento, fazendo uma limpeza para evitar superaquecimento que pode chegar a danificar, queimar mesmo componentes internos do micro. Bom, quando superaquece, às vezes começa aqueles problemas que ninguém sabe de onde vem, né? Um cooler, uma ventoinha trava, a placa começa a superaquecer, aí começa a travar o computador, começa a reiniciar sozinho. Exatamente. O pessoal não sabe o que está acontecendo, né? Faz parecer que é algum outro tipo de problema, um Windows com problema, um vírus ou qualquer coisa desse tipo, quando na realidade não é nada além de aquecimento. Então, você pega quanto custa um cooler, uma ventoinha aí? Hoje R$15 você compra ventoinha boa. Então, às vezes por causa de R$15 você perde uma placa, um processador que custa 1.000, né? Exatamente. Tá por certo. Falta de uma pequena manutenção, de um pequeno cuidado ali. Bom, apesar dos vírus serem programas, serem softwares, eles sobrecarregam e interferem no hardware. Sim. Então eu gostaria que você falasse sobre os vírus, que é um problema que todo mundo tem, atrapalha muito o andamento das empresas, dos negócios. Então, fale sobre isso. Vírus, na realidade, nada mais é do que um programa ali, uma série de instruções que comanda o computador a executar uma ou várias funções repetidamente. E com isso, a capacidade do computador, de processamento do computador, acaba se voltando para executar a função do vírus e não do software que você quer usar. Certo. Então, esses vírus são usados para roubar senha ou para danificar arquivos de pessoas, enfim, os mais variados fins. E isso acaba por transformar o seu computador numa ferramenta contra você e não ao seu favor. Tá. Quer dizer, eles ficam fazendo... Eles fazem com que o seu computador execute tarefas numa escala de prioridade maior do que a sua. Exatamente. Por conta dele estar instalado ali dentro. Por estar instalado ali exatamente com essa função. Essa função de funcionar de forma oculta, de funcionar de forma com que ele não seja lento e mande uma informação para o tal do hacker ou para a pessoa que desenvolveu o vírus, ou até mesmo apenas com a intenção de atrapalhar o seu desenvolvimento, o seu trabalho. Aconteceu um caso uma vez, eu estava numa empresa, né, e aí detectou um determinado vírus lá. Aí o cara falou, esse vírus está aqui, mas ele não faz nada não, deixa ele aí. Eu falei, caramba, como assim, né? Aí descobriu que aqueles vírus que transformam a máquina em zumbi. Como que eles funcionam? Funciona mais ou menos da seguinte maneira. Ele é instalado na sua máquina, realmente na sua máquina ele não faz nada.
Porém, ele fica procurando uma conexão com a internet. Enxergou essa conexão, ele transforma o seu computador num propagador de propaganda, ou de pornografia, ou até dele mesmo. Apenas, às vezes, com a intenção de ver, em quanto tempo eu consegui o meu vírus dar a volta ao mundo. Tá. Sabe, umas coisas meio assim. Aqueles nerd malucos cria só para ver quanto tempo leva. Só para ver o que ele consegue fazer para burlar a tecnologia que tem hoje, para colocar o mundo todo à disposição daquela coisinha sem função nenhuma. Recentemente a gente teve, a gente normalmente vê ataque de hacker a grandes sites. Né? Já derrubaram a Telefônica, já entraram até no site do próprio Pentágono. E a gente sabe que para fazer um ataque desse, você precisa de uma quantidade de computadores enorme acessando, né? Exatamente. É o teu computador que está com vírus zumbi ali que você não sabe. Não sabe e está ajudando esse tipo de coisa, exatamente. Para deixar o processamento de um servidor de segurança que só vai cuidar disso mais lento, para ele conseguir ter esse tipo de acesso. Bacana, legal. Bom, existem ferramentas hoje gratuitas que podem prevenir esses vírus? Sim. As melhores ferramentas de antivírus do mundo hoje são pagas. Porém, a gente consegue aí uma boa qualidade, um bom serviço com ferramentas gratuitas. É lógico que a gente tem que estar sempre atento. Quem que está um pouco melhor, onde que existe mais uma qualidade, que ferramenta ou que empresa que tem um potencial aí de estar dando uma qualidade melhor, para que a gente esteja muitas vezes trocando os antivírus das empresas, mas com ferramentas gratuitas a gente consegue sim uma qualidade, uma estabilidade aí, uma certa segurança que dá para trabalhar sossegado numa boa sim. Até porque é importante deixar claro, não existe nenhum antivírus que pegue todos os vírus. Então se é gratuito, é pago, exatamente. É aquela história. Todos os antivírus pegam todos os vírus ou todas as instruções conhecidas até o momento. Uma coisa muito moderna, muito nova que saiu recentemente, nem o pago vai pegar. É claro que o pago, existe uma equipe muito maior por trás, em cima de procurar essas novas ameaças para já estar desenvolvendo a contra-segurança aí a respeito disso. Pode ser assim, uma resposta mais rápida. Uma resposta mais rápida, porém também sofre certos danos aí de coisas desconhecidas. Legal. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos. Dicas Premium tem o apoio de Ciesp e a CIA Araraquara.